Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 9 com o título Gog e Magog, um dia de juízo. E lembrando, né, que o profeta Ezequiel, muitas suas profecias têm cunho escatológico. O textual aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, está dizendo: "E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha." Esse Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, então, este nome, né, no decorrer da lição, nós vamos entender que ele foi emprestado da profecia de Ezequiel, viu? Que tem um sentido aqui de batalhas que vão se dar ali, né, de vários países contra Israel. Aqui no Apocalipse 20, versículo 8, esse aqui será no final do milênio. Então, ele usa essa expressão Gog e Magog porque ele está se referindo a antigos inimigos de Israel. Então, ele pega esse nome emprestado ali do próprio Ezequiel, que nós vamos estar em estudo aqui no o capítulo 38 e o capítulo 39, que nós vamos estar estudando, tá? Então a leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 38, verso 1 ao 6 e capítulo 39 do verso 1 ao 10. A introdução está dizendo: aqui na introdução nós temos a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar, né, que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Então veja bem, nós temos que lembrar que Ezequiel ele estava ali no cativo da Babilônia, no cativeiro da Babilônia, e muitas suas profecias ele acabava de profetizar e meses depois aquilo já se cumpria. Então há aqui, né, aqui o autor está dizendo que há aqui uma certa crítica de alguém dizendo assim, mas ele escreveu depois que aconteceu. Então veja bem, com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Ou seja, há coisas que Ezequiel profetizou que se cumpriu anos depois com Jesus. Nessa lição agora, de hoje, nós veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, né? Eles não podem dizer que a profecia foi escrita depois do fato ocorrido. Então, isso aqui o autor está fazendo esse lembrete, por quê? Porque muitos dizem, né, Ezequiel escreveu, mas ele estava lá no cativeiro da Babilônia, ele foi escrevendo aquilo que estava acontecendo. Não, muitas vezes né, no caso, ele estava dizendo, por exemplo, nós olhamos no começo das lições ali, onde ele dizia, né, que o fato vai acontecer, está acontecendo. Então, aquilo ele profetizava e alguns meses depois já vinha a destruição ali relacionada a Jerusalém. Então nós não podemos confundir esses fatos. Agora, o que nós estamos falando aqui, nós vamos começar na parte um, são coisas escatológicas que ainda estão para acontecer. Por isso que o autor aqui faz essa crítica, né? Dizendo assim, olha, como que então eles vão dizer então que ele escreveu depois do ocorrido? É claro que não, né? Então, por isso que se chama profecia. Parte primeira aqui sobre a identidade dos povos invasores. Então, esses povos invasores que ele cita ali, Gog e Magog. Vamos ver que estão aqui na primeira parte, depois são duas partes falando sobre isso, viu? Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje, né, quem são hoje os povos que Ezequiel menciona lá na antiguidade. Nós vamos, através do estudo aqui, procurar percorrer, né, a região que hoje esses povos estão. No item 1 aqui, os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos tempos. Então, lá em Ezequiel 38:8 fala nos fins dos anos. No Ezequiel 38:16 diz no fim dos dias. Então, depois da restauração do Estado de Israel, no capítulo 38, verso 12, então nos dá a entender isso. Depois da restauração do Estado de Israel, Israel foi restaurado em 1948, voltou a ser nação. Então, isso nos dá a entender que essas batalhas vão acontecer depois. Então, isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Então, aqui ele deixa claro, o autor que está deixando claro, que essa batalha aqui de Gog e Magog, ela não é a mesma batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, ela se dará no final da grande tribulação, aonde vários países vão se juntar contra Israel, e quem desce visivelmente, né, ali sobre o Monte dos Oliveiras para socorrer Israel é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia já diz que ele desce com seus santos, seus anjos, para estabelecer o milênio. Então, sobre isso eu tenho aqui um estudo que eu vou deixar aqui no topo desta lição aqui no YouTube, para que você também possa percorrer ali esse estudo, né, para a gente possa aprender mais, tá bom? Então, outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como os etíopes e os de Put.
norte. Então, no capítulo 39, descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, então daqui a pouco nós vamos apurar um pouco mais aqui sobre esses povos. No item 2 aqui, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a geração, não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Então veja bem, nós sabemos que Israel muitas vezes foi dispersa entre as nações, muitas vezes. Agora, na nossa época que nós estamos vivendo agora, em 1948, né, através ali do brasileiro Oswaldo Aranha, que estava ali presidindo aquela reunião na ONU. Então, ali em 1948, Israel volta a ser nação. Agora, todos os judeus que estão em todas as terras, eles têm o direito de voltar ali e tem incentivo para isso. Então, agora sim que cumpre-se essas profecias, tá ok? Vamos lá, no item 3 aqui, Gog. Então, ali no capítulo 38 e capítulo 39 fala este nome Gog. Então, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais duas vezes nas escrituras. Um é descendente de Ruben, né? Lá em 1 Crônicas 5 e 4, não tem nada a ver com a profecia, tá? E depois também aparece lá em Apocalipse 20 e o versículo 8, que é a nossa leitura, nosso texto áureo. E também aqui nesse capítulo 20, versículo 8 de Apocalipse, não é. Esse nome aqui foi emprestado lá do Ezequiel 38, do Ezequiel 39, por quê? Porque lá no final do milênio, quando Satanás é solto da sua prisão e ajunta novamente, né, povos para guerrear contra o Senhor Jesus Cristo, então ali ele fala assim, né, juntando Gog e Magog, então ele está se referindo a antigos inimigos de Israel. Então ali ali João ele pega emprestado este nome aqui ali da profecia de Ezequiel, certo? Então, tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel, que ele está citando isso. A enciclopédia judaica, né, identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Então, quando a gente estuda as profecias bíblicas, quando a gente estuda a escatologia, nós temos muito em nossa mente que o mal vem do norte. E o norte ali de Israel é a Turquia. Então, identificando aqui esses lugares, se identifica que é a Turquia. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, né? Mas a descrição profética parece identificar um título. Então, quando fala Gog, dá essa impressão que não está falando de uma pessoa, mas como se fosse um título. Por exemplo, Faraó era um título no Egito, Chá era um título na antiga Pérsia, César também era um título, né, na Roma, tá certo? Então, não o nome pessoal de alguém, tá? Então, vamos continuar aqui na parte 2 agora, dentro do mesmo assunto, ó, parte 2, sobre a identidade dos povos invasores, né, parte 2. No item 1, Magog. Então, Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Cáucaso, procedente de Gomer. O historiador judeu Flávio José, foi um grande historiador, né, da sua época, né, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Está escrito lá, foi Paulo que escreveu, né, lá em Colossenses 3, versículo 11. No item 2 aqui, Meseque e Tubal. Então, Meseque e Tubal também são irmãos de Magog. Olha só, Tubal e Meseque são os dois dos 7 irmãos filhos de Jafé, filhos de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses dois jafetitas deram origem a Tubal e Musqui, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Então, nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé. Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então veja bem, nessa batalha, né, que está se referindo aqui à profecia de Ezequiel, são vários povos que vão se juntar ali contra Israel. Então não confundir, né, com a batalha
com a Batalha do Armagedon, que muitos povos também vão se juntar contra Israel, porque Israel vai ficar, de início, Israel vai se juntar ao anticristo, que é o líder político, né? Israel vai achar que ele é o seu Messias. Quando Israel entende que não é o seu Messias, então ela começa a desprezar este governo do anticristo. Então por isso que se ajunta as nações ali contra Israel. No item 3 aqui, coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. São os persas Irã, viu? Então nós vamos entender aqui que ó, os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então os persas aqui vão batalhar contra Israel. E você vê que o Irã, né, ele já é contra Israel, sempre fala em bombardear e guerrear contra Israel. Então vai juntar esses povos, os persas vão estar junto contra Israel nesta guerra. E lembrando que antigamente os persas, né, quando invadiu ali a Babilônia, os medos e persas, foram eles que permitiu Israel voltar para sua terra. Olha você vê, naquela época permitiu Israel voltar para sua terra e agora vão batalhar contra Israel, já são contra Israel, né? Porque o Irã já é um inimigo declarado contra os israelitas. Então, persas, etíopes e os de Put com eles, né? E todos e aí diz ali no versículo, né, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nas mensagens de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cuxi para Etiópia e Put para a Líbia. Ambos, Cuxi e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Então, o norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Então, essa guerra, né, que se dará, os povos virão então dessa região. Parte 3 agora, nossa parte 3 e última, né? A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então vamos explicar de onde que vem essa ideia, porque muitas pessoas querem jogar essa ideia, né, para 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 os evangélicos, para as pessoas que creem no batismo com o Espírito Santo, né? Então pensa que essa ideia vem propriamente de nós, e não é. Então vamos entender aqui de onde vem essa ideia. No item 1 aqui, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, está escrito lá na profecia, né? É uma mensagem mais difícil das escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, que é uma literatura religiosa judaica, né, muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se veja bem, se até de Israel Deus está cuidando, imagina então da sua igreja, porque Israel, Deus continua cuidando de Israel, viu? E também cuidando da sua igreja. O papel que Israel exerceu no Antigo Testamento, hoje é papel da igreja exercer, de levar o nome de Deus, de salvação e do nosso Senhor Jesus Cristo. No item 2 aqui, como Rússia aparece nesse contexto? Então, de onde veio parar aqui? Se imagina que seja a Rússia, né? Então a profecia confirma que Gog é o príncipe chefe de Meseque e Tubal. Então a palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa amplo, cabeça, chefe, monte, parte superior. Então, curiosamente, na Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Então está escrito assim: Archonta Rosh, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e também em algumas versões inglesas. Também em algumas versões inglesas. Então agora nós vamos entender melhor, né? Foi semelhança de sons. Então, por que se fala Rússia? Semelhança de sons. Então, Roche, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Roche como Rússia. E Mesec, Moscou, atual capital da Rússia. E Torgarma como Tobolsk, que é uma cidade russa também. Então daí vem a ideia que seja a Rússia, tá bom? Então essa ideia não é propriamente, não é propriamente dos
dos evangélicos, né, vamos dizer assim. Então, no item 3, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, né, que creem desta forma, como equivocadamente dizem os críticos. Então, essa interpretação vem de longe, muito longe, vem de 1787, que viveu Genésio, ele viveu de 1787 a 1842. Esse Genésio, um famoso orientalista alemão, então veio dele essa ideia. Então, em seu lexo hebraico, Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Então, por quê? Que a pronúncia, né? É o nome é familiar, Rosh, Rússia. Então vem daí esta ideia, viu? Depois da Guerra Fria o assunto foi ficando no esquecimento, mas agora que voltou, né, ali a guerra da Rússia com a Ucrânia, voltou fortemente este nome, né? Ah, porque ó, a Rússia está lá no norte, ela pode atacar Israel. Isso pode acontecer? Veja bem, isso até pode acontecer mesmo, né? Mas não que essa ideia venha dos pentecostais, tá certo? Essa ideia vem bem antes lá e de onde surgiu essa ideia. Então vem justamente do nome. O nome é parecido, tá bom? Então, nós temos que estar atentos às profecias escatológicas, porque são coisas que estão para acontecer e nós vamos observando o que? O cenário geopolítico do nosso planeta. E dentro desse cenário não tem como, sempre Israel vai estar ali nesse cenário. Então que Deus ilumine a nossa mente e estarmos sempre preparados, levando a mensagem de salvação e estarmos preparados, que sabemos que o outro evento escatológico está perto de acontecer, é o arrebatamento da igreja, né? Amém? Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando, né, a terra de Israel, destinada, é destinada. Então, essa invasão de Gog, ela é distinta da batalha do Armagedon, que é no final da grande tribulação. E ela é distinta também da profecia lá de Apocalipse 20, versículo 8, que é no final do milênio, tá bom? Então, nós vamos ter o arrebatamento da igreja, grande tribulação. No final da grande tribulação, batalha do Armagedon, Jesus desce visivelmente, estabelece o seu milênio. Depois de 1000 anos reinando aqui, que Satanás estará preso no milênio, Satanás é solto, reúne Gog e Magog contra o Senhor Jesus Cristo e desce fogo do céu, consome a todos, e está o grande trono branco, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e todos serão julgados ali, e depois entra Apocalipse 21, novos céus e nova terra, tá bom? Então não confundir, por quê? Porque esse nome Gog e Magog, como nós vimos ali, o apóstolo João, né, ao profetizar ali, então foi muito bem escrito aqui pelo autor, ele fala assim, ele pega emprestado esses nomes, por quê? Porque quando você fala Gog e Magog, todos que estão lendo vão entender que são antigos inimigos de Israel. Vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1. Pela descrição profética, o que o nome Gog pode indicar? Então ele pode indicar um título, né? Como é o faraó, como é o Chá e como é o César, né? Como são nomes que como não são nomes de uma pessoa, mas sim é um título. Quem são os persas hoje? Hoje os persas é o Irã. Então o Irã, esse nome, né, os persas passou a mudou esse nome para Irã em 1935. A palavra hebraica é de 1945. Pergunta 3. Qual o significado da palavra hebraica Rosh? Qual o significado? O significado de cabeça, chefe, monte, parte superior. Então, esse é o significado da palavra. O que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia com Gog? O que levou? Justamente a pronúncia do som, né? Os sons, Rosh, parece com Rússia. Então, levou os estudiosos a imaginar assim. E Mesek, Moscou, atual capital da Rússia, né? Torgarma com Tobolsk, que é também uma cidade russa. Então, isso é que levou o pessoal, né, os estudiosos, a identificar. Pergunta 5. De onde veio a interpretação de que Gog é a Rússia? Então, de onde veio essa interpretação? É muito antiga, de um famoso orientalista, né, chamado Genésio, que viveu de 1787 a 1848. Então, vem dele. Por quê? Porque em seu lexo hebraico, Roche, né, que está lá em Ezequiel 38, verso 2, é parecido com o quê? Com russos. Então, por isso que veio essa ideia, tá bom? Então, que Deus possa abençoar você e sua família. E escatologia, sim, a gente está sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando e de olho, né, nos eventos e principalmente o nosso relógio escatológico, que é Israel. Então, que Deus nos abençoe, ilumine e até a próxima aula.